amigos, estamos aí com o Alta Velocidade, mais uma semana para a gente tratar das categorias do esporte motor que tiveram em ação no último final de semana. Estamos chegando aí um pouquinho atrasado na semana, mas não falhamos. Estamos com a cobertura do Rally dos Sertões, que acabou demandando aí um pouquinho de tempo. Levou o programa para sexta-feira, mas estamos aí saindo e mantendo aí vocês informados sobre tudo o que aconteceu no último final de semana. Só lembrando, Fórmula 1, GP2 e Fórmula Indy, vocês vão acompanhar a cobertura no podcast Café com Velocidade. E aqui no Alta Velocidade vamos tratar da V8 Supercars, GP3, WRC, BTCC, Superbike inglesa, Blancpain Sprint Series, Sertões, Porsche GT3 Cup, AMA Superbike, NASCAR Truck Series, NASCAR Nationwide Series e Sprint Cup. Então é isso, vamos começar que temos muita coisa na agenda hoje. A V8 Supercars foi até Sydney para mais uma rodada tripla do campeonato. Nas duas corridas do sábado duas corridas curtas e no domingo uma corrida longa. Nas duas corridas do sábado, vitória de Shane Van Gisbergen, um bom aí desempenho do piloto neozelandês que corre lá na V8 australiana. Na primeira corrida, grande largada dele, ele pulou de sétimo para quarto. Na relargada ele conseguiu mais ultrapassagens, passou o Scott McLaughlin, passou o Jamie Whincup e assumiu a liderança da corrida, não foi mais incomodado e venceu. Na segunda corrida, outra grande largada dele, aí de quarto para primeiro. O Jamie Whincup, que é líder do campeonato, até pressionou o Shane Van Gisbergen pela ponta, mas não conseguiu ultrapassagem. O Gisbergen venceu. O Jamie Whincup ainda foi superado pelo Chaz Mostert, terminou apenas na terceira colocação. No domingo, a corrida mais longa, com algumas regras diferentes. Os pilotos serão obrigados a colocar 120 litros de combustível durante a corrida, eram obrigados a usar o pneu macio pelo menos uma vez, para dar uma movimentada a mais na corrida. E aí a vitória ficou com o Scott McLaughlin, ele que teve aí um sábado péssimo, rodou numa corrida, teve problemas mecânicos na outra e venceu no domingo para terminar em alta. Então dois pilotos da Nova Zelândia vencendo na V8 Supercars lá em Sydney. No campeonato, Jamie Whincup continua líder com 2.025 pontos contra 1.890 do Mark Winterbottom e 1.812 do Craig Lowndes. E a V8 Supercars se torna agora entre os dias 13 e 14 de setembro em Victoria. Vamos falar agora da GP3, que correu lá em Spa-Francorchamps no último final de semana. Corrida bem conturbada, pista úmida, os pilotos em dúvida se largava já de pneus slick, se largava com pneu de chuva. Resolveram todos pela cautela, foram de pneus de chuva, mas no fim da volta de apresentação perceberam que não foi a boa escolha. Um monte de pilotos já foram para o pit de cara, largaram dos boxes. O Emil Bernstoff ficou na pista, assumiu a liderança no começo, mas logo no final da primeira volta ele percebeu que se continuasse nessa estratégia ele ia se dar mal, parou no pit também. O Lucas Giotto, italiano, resolveu ficar na pista também, não tinha muito a perder, é um piloto que não anda muito lá na frente, resolveu arriscar. Se deu mal porque a pista formou um trilho rapidamente, os pilotos de pneus slicks começaram a voar. Ele foi superado pelo Matteo Tusker e pelo Dean Stoneman, e foram os dois pilotos que foram caminhando até o fim da prova. No finalzinho, o Tusker rodou e o Dean Stoneman assumiu a ponta e venceu a corrida. A segunda prova do domingo já foi um pouco sem tantas movimentações assim, com o domínio do Alex Lynn, que é o piloto apoiado pela Red Bull e que está fazendo um grande campeonato nesse ano. Alex Lynn praticamente dominou a prova. Ele foi, em certos momentos, atrapalhado ali, pressionado pelo Rich Stanway, mas o Stanway não conseguiu a ultrapassagem e o Alex Lynn venceu e disparou na liderança do campeonato. Agora ele tem 153 pontos contra 121 do Rich Stanway e 95 do Nick Yelloly. A GP3 se torna agora com a Fórmula 1 entre os dias 6 e 7 de setembro em Monza. E agora vamos até a Alemanha, onde tivemos o WRC e o belga Thierry Neuville deu a Hyundai a primeira vitória no WRC, e também foi só a segunda vitória de um belga no campeonato, foi bem significativa. Tá certo que ele contou aí com as quebras, né, dos oponentes dele, o Sebastian Ogier, que é o líder do campeonato e o atual campeão, o francês da Volkswagen, quebrou logo na sexta-feira, bateu o carro e perdeu todas as chances de brigar pela vitória. O finlandês, o Jari Matti Latvala,
assumiu a liderança, fez um belo sábado, terminou com quase 1 minuto de diferença para o Chris Meek, segundo colocado. Mas no domingo, a primeira especial do domingo, o Latvala bateu também, a liderança caiu no colo do Chris Meek, que bateu na segunda especial do domingo, e aí sobrou para o Thierry Neuville, e a primeira vitória da Hyundai. Não importa se foi por quebras, ele teve competência de não quebrar, de não se envolver em acidente, e foi aí uma vitória realmente muito significativa. No campeonato, o Sebastian Ogier continua na liderança com 187 pontos contra 143 do Jari-Matti Latvala e 110 pontos do Andreas Mikkelsen. O WRC retorna agora entre os dias 11 e 14 de setembro na Austrália. Agora vamos para Notting Hill, falar do BTCC, que está entrando aí na fase final do campeonato. Na primeira corrida do final de semana, bem disputada, muitas trocas de posições lá entre os primeiros colocados. Vamos tentar explicar da forma mais didática aqui. Começou com Santerdorf em primeiro, seguido do Robbie Austin, o Andrew Jordan e o Gordon Sheldon. O Gordon Sheldon passou pelo Andrew Jordan, tentou passar pelo Robbie Austin e acabou os dois se envolvendo no acidente. E com isso, o Andrew Jordan, que tinha caído para quarto, passou os dois. O Gordon Sheldon, que estava em terceiro, tentou passar o Jordan novamente, os dois se tocaram, bateram, e aí apareceu o Matt New, que não tinha nada a ver com a história, pulou para segundo. No finalzinho, o Matt New passou pelo Santerdorf e ficou com a vitória. A segunda corrida foi um pouco mais monótona, a vitória ficou com o Matt Jackson. O Matt New, que tinha vencido a primeira corrida, o resultado da primeira corrida é o grid de largada para a segunda, então ele largou na pole, só que ele queimou a largada, recebeu um drive-thru e caiu aí nas mãos do Matt Jackson. A terceira corrida, a vitória também foi um pouco mais fácil, sem grandes disputas. O Robert Collard acabou passando aí o Fabrício Giovanardi e o Nick Foster, que tinha largado na frente dele, e ficou com a vitória. Destaque para o Colin Turkington, que é o líder do campeonato. Ele teve um acidente na primeira corrida e, como eu falei, o grid da segunda corrida é o resultado da primeira. Ele largou lá de trás na segunda corrida, fez uma prova de recuperação, conseguiu terminar no top 10. E na terceira corrida, que o grid é invertido, ele conseguiu chegar aí nessa belíssima terceira colocação, muito importante para ele no campeonato. Na classificação final, o Turkington tem 309 pontos contra 286 do Gordon Sheldon e 270 do Jason Plato. E o BTCC retorna agora no dia 7 de setembro em Rockingham. Vamos agora a Camberwell Park falar da Superbike inglesa. A primeira corrida teve uma história muito interessante. Essas histórias que a gente vê vez ou outra no esporte a motor. A briga pela primeira colocação era entre o Shane Byrne, que é o líder do campeonato, e atrás dele tinha o Tim Bridle, que é um piloto que anda bem também, não está na disputa do campeonato, mas está sempre entre os primeiros. E eles estavam sempre tentando, o Bridle tentando passar o Shane Byrne, não conseguia. Na abertura da 10ª volta, o fim da 9ª volta e a abertura da 10ª volta, os dois passaram cruzado a linha de chegada, o Tony Bridle tentando passar o Shane Byrne, mas lá na freada o Byrne continuou na frente, manteve a primeira posição. Só que na volta seguinte, na volta 11, caiu uma chuva muito forte, já estava no finalzinho, a direção de prova deu bandeira vermelha, encerrou a corrida, e quando se encerra a corrida com bandeira vermelha, o que acontece? Vale o resultado da volta anterior. E na volta anterior, quando o Tony Bridle tentava passar o Shane Byrne, ele passou 5 milésimos à frente do Shane Byrne. Ele não conseguiu ultrapassagem. Lembre-se que no fim da reta, na freada, o Shane Byrne manteve a ponta. Mas na linha de chegada, o Tommy Bridle passou 5 milésimos à frente. Eles estavam lado a lado. E aí ele ficou com a vitória. Coisas do esporte ao motor. Na segunda corrida, muita chuva também. O Josh Brooks, que é o vice-líder do campeonato, caiu logo na volta de apresentação. Mas ele conseguiu se levantar, realinhou a moto dele na posição do grid, largou e tomou a bandeira preta, foi desclassificado, porque ele deveria ter largado do fim do grid. Ele voltou a colocar a moto dele lá no ponto dele, não deveria ter feito isso, foi desclassificado. A vitória ficou com o Peter Hickman, que brigou bastante com o Shane Byrne e levou a vitória. Na classificação do campeonato, o Shane Byrne tem 353 pontos contra 257 do Josh Brooks, e 202 do japonês Kyuichi Kiyonari. E o Superbike inglesa retorna agora no dia 7 de setembro em Donington Park. E na Eslováquia tivemos o Blancpain Sprint Series com vários brasileiros correndo.
E tivemos a vitória de 1 na primeira corrida, mas a prova começou com um fortíssimo acidente do Thomas Indy, o carro chegou a capotar, a bandeira vermelha foi acionada para limpar todos os detritos e para socorrer o piloto também, que está bem, sem problemas. A liderança nesse início de corrida ficou com Jeremy Blackmolly, mas depois do safety car saiu da pista, né, a prova recomeçou, quem pulou para frente foi o René Rast, e ele foi na liderança até os pitstops obrigatórios. O Enzo Ide voltou na frente depois do safety car. A prova foi interrompida novamente devido à chuva. Choveu muito forte na Europa no sábado e na Eslováquia também. Na relargada, o Enzo Ide manteve a ponta, mas ele acabou rodando sozinho. E a vitória caiu nas mãos do César Ramos, que venceu mais uma com o Audi dele. Essa é a primeira corrida, que é a prova de classificação, que eles chamam. É uma corrida que define o grid para a prova principal do domingo, vale menos pontos, mas é igualmente importante aí a vitória. Os outros brasileiros, a BMW do Matheus Stamp e do Valdeno Brito, terminaram na 4ª colocação, e a do Kaká Bueno e do Sérgio Jimenez na 7ª. Já na segunda corrida, começou com um acidente logo na largada e o carro do César Ramos foi envolvido e ele perdeu várias posições. O carro do Matheus Stamp também, pior para o Matheus Stamp e para o Valdeno Brito, que tiveram que abandonar logo de cara. E aí a briga foi bem interessante no decorrer da corrida, no finalzinho. O Sérgio Jimenez estava na briga pela vitória, mas aí o Baumann da outra BMW conseguiu chegar nele, fez a ultrapassagem e venceu a prova. Na classificação do campeonato temos o Maximilian Goltz com 85 pontos contra 69 do Maximilian Buch. Essa diferença, os dois correm juntos, mas a diferença é que o Buch não pôde participar de uma etapa e teve essa diferença entre os dois. Na segunda posição tem a dupla, o René Pölzik e o Jeremy Blackmolly com 67 pontos. E depois o Sérgio Jimenez e o Kaká Bueno com 51 pontos. E a Blancpain Sprint retorna no dia 7 de setembro no circuito do Algarve, em Portugal. Vamos falar agora um pouquinho do Rally dos Sertões. Semana que vem a gente volta a falar dos Sertões, que já vai ter sido encerrado, terminando em Belo Horizonte neste final de semana, mas já vamos dar um pouquinho aí do que está acontecendo. Nas motos, a gente tem um duelo muito interessante entre o português, o Paulo Gonçalves, e o espanhol, o Marc Comá, porque os dois estão alternando rigorosamente a posição. O Paulo Gonçalves venceu o prólogo no sábado, o Marc Comá a primeira especial no domingo, o Paulo Gonçalves a segunda na segunda-feira, o Marc Comá venceu na terça, o Paulo Gonçalves na quarta, o Marc Comá na quinta. Então realmente está alternando posições, está bem interessante a disputa entre os dois. Na liderança do campeonato, nas motos, continua o Marc Comá. E o melhor brasileiro ali, tentando seguir os dois, é o Jean Azevedo, que está na 3ª colocação. Nos quadriciclos estava mais ou menos parecido entre o Marcelo Medeiros, só que eram 3 pilotos, Marcelo Medeiros, o polonês, o Rafael Sonic, e o brasileiro também, o Robert Narras, vieram alternando posições, até que o Sonic foi punido aí na 5ª especial, isso na 5ª, perdeu muitas posições, o Marcelo Medeiros conseguiu dar uma distanciada, mas na última etapa aí que a gente está falando aqui nesse programa, que foi a maratona que aconteceu na quinta-feira, o Medeiros teve problema, o Robert Narras assumiu então a liderança dos quadriciclos, colocou uma diferença muito boa, tanto para o Medeiros quanto para o Sonic, e ao que parece a vitória vai ficar mesmo com o Robert Narras. Rally, tem 2 especiais pela frente, tudo pode acontecer, mas está bem encaminhada para o Narras. Nos UTVs a disputa estava entre o José Hélio, que estava assim, o favoritismo estava com o José Hélio, mas ele acabou tendo um problema e a liderança acabou caindo aí nas mãos do André Sawawa, que está agora na ponta. Tinha um Gabriel Varela também que estava na disputa, mas acabou ficando alguns segundos atrás, alguns minutos atrás. Então está meio que encaminhado para o André Sawawa, vamos ver se ele vai conseguir até no final dessas 2 especiais levar o carro. Nos carros, o Reinaldo Varela também começou muito bem, venceu o prólogo, venceu o primeiro especial, mas ele sofreu uma punição de 10 minutos, caiu e a liderança caiu nas mãos do Guilherme Spinelli. O Reinaldo Varela está vindo, está recuperando, emendou aí 3 vitórias seguidas, está chegando no Giga. A diferença deles terminou na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, em torno de 4 minutos em vantagem para o Giga. Vamos ver se ele consegue aí com o Mitsubishi dele chegar até o finalzinho. Faltam 2 etapas e tudo pode acontecer. E nos campeões, Redu Piano está dominando. É a pior categoria que a gente pode falar, assim, se é que existe pior categoria nos Sertões, mas tinham apenas 4 caminhões inscritos, mas um deles estava participando apenas da primeira fase, que era o Sertões Series, e parou, já não está disputando mais. Então são apenas 3 caminhões
E todas as especiais, incluindo o prólogo no sábado, foram vencidas pelo Edu Piana. Ele tem mais de 1 hora de diferença para o segundo colocado. Então tá nas mãos dele, nada pode mudar, a não ser uma quebra mesmo. E a gente volta semana que vem para dar mais detalhes dos Sertões. Esse foi o boletim rápido sobre essa primeira semana. Que disputa na Porsche GT3 Cup lá em Curitiba, sensacional! Quem acompanhou a corrida realmente teve aí um show, um espetáculo na pista. Ricardo Rossetti contra Constantino Júnior, 2 campeões da categoria, se pegaram com 3 voltas para o fim. O Rossetti acabou cometendo um pequeno errinho, pisou na grama. O Constantino, que é muito esperto, muito bom piloto, aproveitou, passou pelo Rossetti. Parecia que estava definida aí a vitória do Constantino, mas o Ricardo Rossetti não largou o osso, deu um troco no Constantino na volta seguinte, venceu a corrida. Os dois terminaram cruzados, assim, colados, separados apenas por 300 e poucos milésimos de segundo. Foi sensacional realmente a Porsche GT3 Cup. Na classificação do campeonato, Ricardo Rossetti ainda está atrás do Constantino. O Constantino tem 92 pontos contra 88 do Ricardo Rossetti. E o Clemente Lunardi é o terceiro com 59 pontos. A próxima etapa da Porsche GT3 Cup, 27 de setembro, lá em Curitiba. Decisão do título da AMA Motocross lá em Utah. No último final de semana, o Ken Hodgson, campeão, sagrou-se campeão da temporada. Ele estava na briga com o Ryan Dungey. O Dungey precisava, na verdade, assim, de um milagre. Precisava vencer e torcer contra o Ken Hodgson. Ele até chegou na frente do Ken Hodgson nas 2 corridas, mas não foi suficiente para tirar o título desse estreante piloto e que conquistou, foi lá e abocanhou o título. Mas quem realmente se deu muito bem no final de semana foi o Trey Canard, que estava aí avesso a essa briga, venceu as 2 corridas. Na primeira, o Dungey e o Ken Hodgson até chegaram nas vias de fato, brigando pela posição. O Dungey levou a melhor, ou o Hodgson não quis se arriscar muito, não se sabe. Então o Dungey terminou em segundo e o Hodgson na terceira posição. Na segunda corrida, nova vitória do Trey Canard, com o Dungey novamente em segundo. O Hodgson ainda perdeu a terceira colocação para o Eli Tomac, que terminou apenas na 4ª colocação, suficiente para sagrar-se campeão da AMA Motocross 2014. Classificação final do campeonato, Ken Hodgson com 532 pontos contra 518 do Ryan Dungey e 468 do Trey Canard. Vamos até Bristol falar da NASCAR Truck Series, a prova inicialmente marcada para a 4ª, mas a chuva acabou empurrando para a quinta-feira. Uma briga sensacional entre Brad Keselowski e Kyle Busch. Lembrando que na Truck Series os dois são donos de equipes. Então, além de pilotos, eles estavam defendendo a própria equipe, o próprio dinheiro. O Keselowski acabou levando melhor, venceu o Kyle Busch, venceu até o Darrell Wallace Jr., que também é piloto da equipe do Kyle Busch, que no finalzinho tentou passar o Keselowski, mas não teve jeito. O Keselowski venceu. E na classificação do campeonato da NASCAR Truck Series temos o Johnny Salter com 487 pontos contra 479 do Matt Crafton e 463 do Ryan Blaney. E a Truck Series já corre neste final de semana, no domingo, lá no Canadá. A chuva também deu as caras na NASCAR Nationwide Series, mas foi bem mais tranquilo que na Truck Series. Foi um jogo super rápido. Caiu uma tempestade, mas foi embora. Os caminhões, os jet dryers foram para a pista, secaram a pista. A prova aconteceu no sábado mesmo, quando é que estava prevista, na sexta, aliás, quando estava prevista para acontecer. Kyle Busch começou no domínio, parecia que daria a volta por cima depois de ter perdido o Keselowski na NASCAR Truck Series, mas não, a história se repetiu. O vencedor foi o Ryan Blaney, e que deixou o Buschinho para trás na relargada, faltando 7 voltas para o fim. E o Buschinho aí não conseguiu vencer nem a Truck Series, nem a Nationwide. Na classificação do campeonato temos o Chase Elliott com 834 pontos contra 821 do Regan Smith e 804 do Ty Dillon. A Nationwide corre no sábado em Atlanta. E para encerrar a NASCAR Sprint Cup no sábado à noite em Bristol, vitória de Joey Logano. Semana passada nós falamos aqui no Alta Velocidade que o Jeff Gordon tinha vencido, tinha chegado às 3 vitórias. Agora foi a vez do Logano chegar a 3 vitórias, então já são 5 pilotos com 3 vitórias. Lembrando que cada vitória significa 3 pontos extras
no início do Chase, que é a fase final, as 10 últimas corridas. Então temos lá 3 pilotos da equipe Hendrick, Jimmie Johnson, Dale Earnhardt Jr. e Jeff Gordon com 3 vitórias, e 2 pilotos da equipe Penske, Brad Keselowski e Joey Logano. Esses já começam com alguns pontinhos à frente dos demais no Chase. Tivemos uma briga interessante, até que rendeu uma boa imagem entre o Denny Hamlin e o Kevin Harvick, na briga pela primeira posição no meio da corrida. O Harvick deu um totó no Hamlin, que rodou, bateu, e aí o Hamlin nervoso tirou o Hans, jogou no carro do Harvick, aquela coisa de NASCAR, mas não deu nada, não chegaram a sair nas vias diretas, até porque era metade de corrida, até que a corrida acabou, o Hamlin já estava de cabeça fria. No campeonato temos liderança de Jeff Gordon com 845 pontos contra 818 do Dale Earnhardt Jr. e 776 do Brad Keselowski. A Sprint Cup corre neste final de semana, no domingo, em Atlanta. E é isso, vamos chegando enfim, ao fim de mais um Alta Velocidade. Este, novamente explicando, um pouquinho atrasado, devido à cobertura do Rally dos Sertões, lá para o site velocidade.org, que está consumindo um pouco do tempo. Essa semana também foi aniversário deste que vos fala, então teve uma comemoração e acabou. Mas a ideia é que esse programa saia quarta-feira, de preferência, no máximo quinta-feira, para não ficar muito perdido, né, as categorias do final de semana passado, para não ficar bem quentinho na cabeça de vocês. E a ideia também é que vocês possam ter um resumo aí do que está acontecendo. Às vezes você não teve tempo de assistir uma dessas categorias que nós tratamos, às vezes você não tem nem condições de assistir, e a gente tenta aqui dar um resumo para vocês saberem o que está acontecendo nos outros campeonatos. Um abraço e até semana que vem.